E começamos já há algum tempo a pregar os salmos de romagem, o salmo de degraus. E esses salmos eram cantados pelos peregrinos. Vai do 120 ao 134. Haviam 3 festas em Jerusalém. Essas festas estão lá, Deuteronômio capítulo 16, 17, 17, que havia na lei de Moisés que pelo menos uma das festas era necessário que o povo de Israel tivesse ali presente. E faziam grandes caravanas para chegar até Jerusalém. E devido ao calor, devido ao perigo, devido às situações que eram contrárias, adversas, com todo tipo de perigo, seja o calor durante o dia, o frio durante a noite, outras adversidades, eles iam em grandes caravanas, festejando, cantando, e à medida que eles iam cantando os salmos, que vai do 120 ao 134. Agora é interessante que esses salmos não estão ligados exatamente a uma época. Esses salmos são ligados a situações que pode expressar aquele momento. Por exemplo, quando o povo de Israel estava cativo, eles vão para Jerusalém depois de 70 anos, também cantando esses salmos. E queridos irmãos, quando eu penso nisso, nós também estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Nós estamos caminhando para estar com o Senhor. E de uma certa forma, todos nós estamos saindo de lugares diferentes, não da Palestina, mas nossa cidade, nosso estado, nosso Brasil. Nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Aqui eu estou diante de um povo que está caminhando para a Nova Jerusalém, amém? 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 Um pouco mais, está bem fraco ainda. Ou vocês não vão para a Nova Jerusalém, amém? Amém? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque a casa do Senhor está nos levando para a Nova Jerusalém. E queridos irmãos, não é diferente esse momento que nós estamos passando, de aflições, tristezas, situações cada vez mais difíceis. Interessante, o pastor Lucas já traz um ponto lá em Lamentações 3:21, dizendo, traga à memória aquilo que traz esperança. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo em que precisamos realmente trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E a nossa memória, e a nossa memória maior em Cristo, os cânticos da mesma forma nos conduzindo a viver a esperança, a estar em esperança, a saber que é um Deus maior. E o salmo que estaremos lendo agora, o salmo 131, são apenas 3 versículos. Esse salmo mostra que em Cristo, o tema certo seria em Deus a esperança para a nossa alma que sofre. Em Deus a esperança para a nossa alma. Mas a pessoa de Deus reflete em Cristo, porque o próprio texto fala de Jeová, o Senhor. O que o Senhor fez por nós foi nos trazer Cristo. Então em Cristo há esperança para a nossa alma. O salmo então, verso 1, 2 e 3, salmo 131 diz, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo, Senhor. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Pai, aplica a Tua palavra ao nosso coração. Pai, ajuda-nos a viver para o louvor da Tua glória. Leva cativo a mente e o coração dos Teus filhos que aqui se encontram, aqueles que estarão ouvindo essa mensagem,
seja agora através das redes sociais, seja no futuro, da mesma forma cativo ao trono do Senhor Jesus, sua alma, seu coração, sua mente, e que haja transformação de vida pelo poder do Evangelho, que essa mesma transformação ocorra para a glória do Senhor aqui neste lugar. Pai, ajuda-nos a viver para o louvor da Tua glória. Usa-nos, Pai, dependemos totalmente do Senhor. Que a palavra, Senhor Deus, não somente nos dê conhecimento, mas acima de tudo posicionamento, vida transformada, que venhamos ter as nossas ações transformadas por esta palavra para a glória do Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto tem como mensagem central, como grande ideia, na presença de Deus, o estado da nossa alma é revelado e a nossa esperança é renovada. Queridos irmãos, na presença de Deus, somente na presença de Deus, o estado da nossa alma é revelado. Eu posso olhar para os irmãos, eu posso observar o rosto de cada um, entretanto, somente o Senhor conhece o que está lá na sua alma, no seu coração. Por isso que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Os irmãos podem ter o ar de tranquilidade, mas talvez no fundo do seu coração há aflição, preocupação. Talvez esperando terminar o culto para fazer algo que precisa. E queridos irmãos, quando o povo de Israel saía dos seus lugares, seja próximo a Jerusalém, seja no interior da Palestina, quando eles iam também movidos com todas as emoções, todas as inquietações. Por isso que o Salmo de Davi, ele revela de maneira bem clara como isso. Sabe por quê, irmãos? Estamos vivendo um momento de grande estabilidade, seja no campo político, no campo econômico, social e lamentavelmente até no campo religioso. Confesso a vocês que tem situações que não tem como mais nem assistir. É uma crise existencial e que nos traz maiores preocupações, que tudo isso modifica valores, mudança de valores éticos, morais, trazendo grande prejuízo para a sociedade e também para a família. Irmãos, não sei se vocês têm feito isso, mas eu tenho clamado pelas crianças. Eu tenho pedido misericórdia às crianças. E eu tenho que ter uma preocupação maior ainda, são os pais. Alguns pais deliberadamente têm tomado algumas atitudes sem perceber que atrás dele é o filho, seja ele adolescente, seja jovem, e ele precisa ser um referencial para esse filho. E ele não atua com esse referencial. E os filhos vão caminhando, daqui a pouco sem um referencial dentro do próprio lar e acaba seguindo outros caminhos. Por isso é preocupante demais. E quando nós observamos esse momento aqui, queridos irmãos, o texto traz Davi de uma forma até incompreensível. Porque esse salmo é atribuído ao rei Davi, inclusive algumas traduções, principalmente a Bíblia de Jerusalém, mostra esse detalhe. Agora vamos pensar então Davi. O texto, o salmo diz que Davi chega diante do Senhor e fala: Senhor, meu coração não é soberbo, Senhor, meus olhos não são altivos, Senhor, eu não procuro grandes coisas, Senhor, nem coisas maravilhosas é grande para mim. É como se Davi tivesse, talvez, querendo, diante de Deus, se justificar de algo que ele estava recebendo, alguma acusação que ele estava recebendo. E, queridos irmãos, possivelmente, Davi escreveu esse salmo exatamente por isso. Porque, irmãos, Davi recebeu uma promessa de Deus, mas Davi era pastor de ovelhas, e possivelmente esse salmo tenha sido escrito nesse momento em que Davi estava pastoreando ovelhas, porque o salmo também representa algo que o seu autor está vivendo. A minha sobrinha, ela precisou ser internada, um momento muito difícil,
difícil e triste. Ela precisou ser internada no Pinel, lá no Rio. E imagina uma jovem, 2 faculdades, uma capacidade incrível, mas lutas a levaram novamente até essa vida. Foi muito difícil. E essa manhã eu atendi, graças a Deus ela já saiu já, eu atendo ela a cada 15 dias. E ela expressou várias coisas que ela escreveu naquele momento de dor, quando a consciência já estava. Aí eu até coloca assim, ó, reflexões da vida. Falei, coloca um tema aí, faz um compêndio, reflexões da vida. Irmãos, muitas vezes a situação que estamos vivendo nos faz escrever. Alguns falam, mas escrevem. Minha sobrinha, ela escreve. E Davi, eu creio que ele estava nesse momento difícil, então ele escreve este salmo, porque ele era apenas pastor de ovelhas, mas havia sobre ele uma promessa. Nós conhecemos Davi como um dos grandes reis de Israel, foi o segundo rei. Davi é conhecido como um homem de capacidade, de liderança, de conquista, um homem temente ao Senhor, segundo o coração de Deus. Mas isso não tinha acontecido na vida de Davi. E possivelmente Davi estava sendo acusado que ia usurpar o trono de Saul. E queridos irmãos, é interessante, diante disso, então, ele expressa, ele se aproxima de Deus, ele fica face a face com Deus, para que ele pudesse rasgar o seu coração diante do Senhor. Queridos irmãos, eu fiquei pensando, que coragem, Davi, porque ele não está diante de um homem. Muitas pessoas entram no gabinete, compartilham, eu faço as minhas anotações, peço sabedoria a Deus, peço a direção de Deus, Deus vai me revelar aquilo que não foi expresso ainda. Mas Davi está diante de Deus, conhecedor dos céus e da terra. E aqui, queridos irmãos, é importante pensarmos que ele é face a face diante de Deus. Então, de Deus, ele abre o seu coração. Na presença de Deus, ele coloca tudo que há no seu coração. E aqui, queridos irmãos, nós aprendemos algo muito importante. Quer se conhecer? Quer conhecer o teu coração? Se coloque na presença de Deus e confesse o Senhor. Sabe que Jeremias diz que nosso coração é corrupto, maligno. Quem conhecerá? Aqui nós tiramos 3 lições importantes desse salmo, pensando na esperança que há em Deus na pessoa de Jesus Cristo. Você quer renovar a sua esperança na presença de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, e somente na pessoa de Jesus Cristo? Você quer que a sua alma seja uma alma renovada na esperança do Senhor? Porque diante de Deus, queridos irmãos, presta atenção nisso, só há esperança para a nossa alma quando eu abro o meu coração e revelo toda a verdade. Até porque não tem como nos ficar oculto aos olhos do Senhor. Mas Deus sabe todas as coisas. O Salmo 139 revela isso. Entretanto, a cura vem quando você rasga o seu coração na presença do Senhor. Agora é interessante que no verso 1 Davi declara que não está agindo contra Deus. Muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus e falamos: Deus, eu estou pecando contra o Senhor, eu tenho agido desta forma. Não, mas havia uma acusação contra Davi. Davi estava sendo acusado de querer usurpar, de tomar posse do trono de Saul, e aquilo não era verdade. Ele sabia que havia uma promessa sobre a vida dele, havia uma acusação contra ele, e ele só tinha um lugar para recorrer: estar face a face com Deus. Então ele coloca assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Senhor, eu não procuro grandes coisas,
negativas que Davi apresenta diante do Senhor. A primeira ele coloca: não é soberbo o meu coração. Sabe, queridos irmãos, a soberba é algo que tem danificado profundamente o ser. A soberba tem impedido as pessoas de viver a verdadeira esperança do Senhor, porque o coração soberbo é um coração orgulhoso, pretensioso, se sente superior às demais pessoas, é arrogante. E a soberba pode se manifestar tanto individualmente ou coletivamente. E Davi está dizendo: Senhor, eu não sou soberbo, Senhor, eu não sou orgulhoso, pretensioso, Senhor, eu não espero além daquilo que é meu. Queridos irmãos, eu vejo esse grande dano que pode ocasionar à igreja quando uma pessoa exercendo funções que de tanta importância torna-se presencioso, orgulhoso, se considerando superior aos demais. Mas Davi diz assim: Senhor, o meu coração não é um coração soberbo. Senhor, o meu coração não é um coração orgulhoso. Senhor, eu não busco nada além daquilo que o Senhor preparou para mim. Queridos irmãos, não sei como tem sido o seu momento na presença de Deus. Se você tem rasgado o coração. É necessário estar na presença de Deus, assim como Davi falou: Senhor, som do meu coração. Sabe, queridos irmãos, há muitas pessoas que querem esperança, querem algo novo do Senhor, mas não têm a coragem de, na presença do Senhor, falar das suas mazelas, das suas lutas, das suas dificuldades. Mas Davi continua, o segundo não de Davi, ele diz: Senhor, não é altivo o meu olhar. É interessante, irmãos, que as duas palavras elas se entrelaçam, porque olhar altivo é um olhar orgulhoso, é alguém que se sente superior a outra pessoa, é alguém que interage apenas de forma soberba. É interessante que a expressão olhos altivos dá a impressão que é alguém que olha para a outra de cima para baixo, numa posição de superioridade. Davi está dizendo assim: Pai, nem o meu coração é soberbo, nem meus olhos também são altivos. E queridos irmãos, quando nós pensamos nessas duas situações que atingem o coração e os olhos, porque nós olhamos e trazemos ao coração e trabalhamos com isso. Sabe, queridos irmãos, uma coisa perigosa que a gente tem que pensar no seio da igreja é exatamente como é o meu comportamento como líder, co-líder, como membro da igreja, diante de situações onde eu expresso o espírito de orgulho, olhos altivos, me colocando superior aos demais, até falando o que não devo. Sabe por quê, irmão? Nós precisamos olhar a palavra de Deus e ver como Deus atua quando pessoas agem assim. Provérbios capítulo 6, de 16 a 19 diz: existem 7 coisas que o Deus eterno detesta e que não pode tolerar: os olhos altivos, língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que diz mentira, e pessoas que provocam briga entre amigos. Precisamos olhar para a palavra de Deus, e muitas vezes nós queremos estar renovados no Senhor. Pastor Lucas, quando o senhor começou a orar, dá vontade de parar tudo. Vamos clamar ao Senhor: Senhor, desça fogo deste céu e traz um tempo novo à tua igreja, Senhor. Mas Deus fala assim comigo: filho, você está vendo o rosto e o desejo do teu coração é sincero, mas eu estou vendo o coração de uma igreja que precisa compreender que há 7 coisas que eu detesto.
Eu detesto olhos altivos, eu detesto língua mentirosa, pessoas que matam gente inocente, mentes que planejam planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, pessoas que provocam brigas. Queridos irmãos, precisamos reavaliar nossa conduta para que possamos viver um verdadeiro avivamento que Deus deseja e quer para a sua igreja. É um tempo de buscar a face de Deus. E ainda Tiago capítulo 4, a última parte do versículo, 1,4 diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Agora, queridos irmãos, Davi continua abrindo o seu coração, dizendo: Pai, meu coração não é soberbo, Pai, meus olhos são altivos, também eu não procuro grandes coisas, eu quero somente aquilo que é meu. Queridos irmãos, o que nós vemos aqui, Davi havia uma promessa para Davi. Davi sabia exatamente que ele seria rei, ele já tinha sido ungido possivelmente nesse contexto, mas ele espera o tempo dele, não anda à procura de grandes coisas. Aqui há uma ideia de contentamento, está satisfeito com Deus, e essa palavra se completa com a segunda, a quarto não que ele diz. O primeiro não é: meu coração não é orgulhoso, não é soberbo. O segundo não é: meus olhos não são altivos. O terceiro não é: não procuro grandes coisas. E o quarto não é: não procuro maravilhas demais para mim. Eu sou um pastor e serei um rei, mas quando chegar o meu tempo estarei lá. E aquele irmão me veio à mente Filipenses capítulo 4, do verso 11 a 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a qualquer circunstância. Sei passar necessidade sem ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu vejo aqui Davi renovado a sua esperança no Senhor. Ele rasga o coração do Senhor, dizendo: Pai, eu sei que o Senhor não sabia exatamente o que eu falei, como está no meu coração, como eu estou, mas eu precisava compartilhar com o Senhor, até para me fortalecer a minha fé no Senhor. Ele rasga o seu coração. Agora, queridos irmãos, é interessante que Davi agora ele muda e revela a verdade que há no seu coração. Primeiro, ele revela a mentira que as pessoas falavam dele, aquilo que estava no coração dele. Ele fala: Deus, isso é mentira. Agora, Senhor, eu vou revelar ao Senhor aquilo que realmente está no meu coração. Queridos irmãos, a esperança, diante de Deus, a esperança para a nossa alma, quando eu abro o meu coração e revelo a verdade. E é importante essa revelação dessa verdade, porque ele revela o estado da sua alma, o que Davi diz no verso 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é minha alma para contigo. Irmãos, lembra que havia uma promessa para Davi, que ele seria rei, mas o tempo não havia chegado. E ele dá uma ordem à sua alma, aquietai. Ele não só revela diante do Senhor a verdade, mas agora ele se coloca diante do Senhor dizendo: alma, sossega, cala e sossega a minha alma. Pelo contrário, foi o que eu fiz. Em vez de dar vazão para que a minha alma pudesse pensar naquilo que eu poderia ser e não sou, mas ele dá uma ordem à sua alma dizendo: cala-te. Queridos irmãos, havia uma promessa, mas ele não é o momento. E aqui, queridos irmãos, me leva no Salmo 62.
Os versos 3 e 4 do Salmo 62, o salmista diz: são tantos inimigos contra mim, contra um homem só, todos tentam me matar, para eles não passo de um muro inclinado ou uma cerca prestes a cair, planejam me derrubar na minha posição elevada, tem prazer em contar mentira, diante de mim me elogiam, mas em seu coração, porém, me amaldiçoam. Aqui nós temos uma situação de conflito, e situação de conflito traz o quê? Traz tristeza, inquietação, e mina nossa esperança. E diante disso, então, Davi dá uma ordem. Verso 1 e 2 do mesmo salmo, ele diz: em silêncio diante de Deus minha alma espera, pois dele vem minha salvação. Somente ele é minha rocha e minha esperança e minha salvação. Somente ele é a minha rocha e minha salvação, minha fortaleza, onde jamais serei abalado. Queridos irmãos, se desejamos realmente ter a esperança renovada no Senhor, diante de tanta crise, é necessário estar face a face com Deus, expor a verdade ao Senhor, mas é necessário dar uma ordem à sua alma, que fica inquieta, que fica levando você a perder a percepção da presença de Deus. Irmãos, normalmente quando nós somos diante do Senhor para orar, nós temos que nos colocar na presença do Senhor e pedir ao Espírito Santo que como que estivesse bloqueando nossos ouvidos, nossa mente, nossos olhos, para que nós possamos nos colocar na presença do Senhor. Há momentos que a gente vai na presença do Senhor tão rápido, mas há momentos que é uma guerra tão grande, e a vida cristã não é diferente. Davi estava dizendo assim: Deus, apesar de todas as acusações que eu recebi, dizendo que meu coração é soberbo, meus olhos são altivos, que eu desejo um lugar que não é meu, apesar de uma promessa. Eu quero dizer que isso é mentira, porque eu, Senhor, estou controlando a minha alma tem que ficar quieta na presença do Senhor, porque eu sei o Senhor que eu sirvo. Agora é interessante, irmãos, que Davi, para poder exemplificar melhor esse momento que ele está vivendo, nessa guerra, colocando a alma no seu devido lugar, levando a sua alma a esperar no Senhor, ter a confiança no Senhor, ele usa a figura da mãe. Olha a continuação do verso 2: como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança, a minha alma é a minha alma para contigo. Davi está falando assim: Senhor, aquela criança que fica agitada quando está com fome, acorda, mas de repente a mamãe pega aquela criança e dá mamar aquela criança, e ela mama, e depois ela sente aquele aconchego, aquele lugar gostoso. Aí Davi fala assim: Senhor, a minha alma é como essa criança. Será que você tem sido como criança dos braços do Senhor, sabendo que o Senhor está cuidando? Irmãos, nessa figura que Davi traz, há 3 verdades que eu gostaria que vocês aplicassem no seu coração. Se você deseja realmente ter essa renovação da esperança, ou seja, fazer com que sua alma diante do Senhor reconheça a esperança, e olhando então para as palavras de Davi, primeiramente é preciso que você, olhando para a figura da mãe em relação à criança, vamos olhar a atitude da criança em relação à mãe, que deve ser a sua atitude diante de Deus. A primeira coisa, total dependência. Aquela criança, por mais que ela desejasse, ela não conseguiria preparar o seu mamar e mamar. Ela não conseguiria. Era necessário que a mamãe pegasse, no caso ali era o leite materno, e pudesse dar àquela criança para que ela pudesse alimentar. Queridos irmãos, nós precisamos entender que a nossa dependência tem que ser do Senhor. Amém? Eu preciso depender do meu Deus. Eu não posso olhar para as circunstâncias e deixar que a minha alma fique agitada. Aquieta a minha alma. No Senhor, eu tenho total dependência do Senhor. Davi está falando: eu dependo
e eu quero declarar total dependência do Senhor. De quem você tem dependido? O salmista diz que nos confia em carros e outro em cavalos, mas nós confiamos em Deus. Queridos irmãos, desde o início do culto, Deus está falando no teu coração. Traga à memória aquilo que dá esperança, através do louvor, através da oração. Porque Deus deseja que a sua igreja possa ter o coração aquietado, para que possa ouvir a voz do Senhor e exercer a grande comissão que o Senhor nos confiou. Por isso, total dependência. Assim como uma criança depende da mãe, o salmista está dizendo: a minha alma depende de Deus. A segunda coisa que essa ilustração que Davi usa nos ajuda, quando eu olho a figura da mãe em relação à criança e a total dependência da criança em relação à mãe, a segunda coisa é plena satisfação. O que acontece com o bebê quando está com fome? As mamães, ele mama e dorme. Quando eu dependo totalmente do Senhor, a palavra do Senhor se cumpre na minha vida. A alegria, a tristeza pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Queridos irmãos, se você depender totalmente do Senhor, Deus satisfará plenamente aquilo que inquieta o teu coração. É necessário entender, quando uma criança termina de mamar, ela está completamente satisfeita. E quando nós dependemos do Senhor e totalmente, há no nosso coração, na nossa oração, plena satisfação. Plena paz, gozo eu, plena paz, gozo eu. Vou seguindo com Jesus, vou caminhando para o céu. É que diz o cantor, esse lindo tom. E nós precisamos compreender isso. Nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Precisamos depender de Deus, porque Ele suprirá plenamente, plenamente aquilo que Ele quer no teu coração. Agora, o que nós observamos, a terceira lição que Davi nos ensina a olhar essa figura, a segurança. Nos braços da mãe, o bebê se sente seguro, assim como Davi se sente seguro no braço do pai. Segurança. Um dos salmos de romagem fala que você pode levantar de madrugada, acordar cedo, mas aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Interessante que, como se entrelaçam. Queridos irmãos, há muitas pessoas que não estão dormindo mais, porque não conseguem ter segurança e paz. Mas saiba que, quando você se coloca na presença do Senhor, quando você rasga o seu coração, confessa o seu pecado, mostra as suas mazelas, mas ao mesmo tempo mostra que você tem esperança no Senhor, você vai desfrutar de total dependência, plena satisfação e segurança. Então, diante de Davi, já satisfeito pela experiência que ele tem com o Senhor, o que ele faz no verso 3? Ele exorta o povo a confiar no Senhor. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para todo o sempre. É interessante que a palavra aqui é Yahvé. E aqui ele está apontando ao Deus que nós precisamos confiar totalmente. E a primeira vez que Deus usa essa palavra foi exatamente lá em Êxodo capítulo 3, 13 a 15, quando Deus convoca Moisés e dá uma ordem direta a ele, dizendo: Moisés, eu vou te levar para libertar o meu povo. E queridos irmãos, o mesmo Deus que atuou, continua atuando hoje. Agora, irmãos, é duas coisas que nos levam a ter esperança no Senhor. Por que o Senhor, Yahvé? Primeiro, duas perguntas eu tenho que pensar para me dedicar, confiar. Eu devo confiar totalmente no Senhor. Primeiro, quem é Deus? Irmão, precisamos trazer à memória quem é Deus. Muitas vezes parece que nós nos perdemos
nos conceitos que estão trazendo a respeito de Deus. Quem é Deus, queridos irmãos? Dentro da teologia bíblica, dentro daquilo que a Bíblia ensina, dentro da perspectiva bíblica, quem é Deus? Deus é criador, sustentador. Deus nos recriou. E a outra pergunta é: o que Ele nos prometeu, o que Ele fez? Quando eu volto meus olhos para saber quem é Deus, quando eu olho meus olhos aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus fez na pessoa de Jesus Cristo e continua fazendo agora, eu tenho a minha esperança renovada no Senhor. Ainda a esperança para a tua alma, querido. Por isso o Salmo 42, ele encaixa perfeitamente aqui. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, e Deus vive. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite as lágrimas têm sido o meu alimento, enquanto zombo de mim o tempo todo dizendo: onde está o seu Deus? Meu coração se sente de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão dos adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando, se alegrando e dando graça a Deus. E no meio do som de grande festa: por que está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere Deus, ainda voltará a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Queridos irmãos, eu creio que a igreja precisa fazer esse caminho de volta. É tempo de buscar a face do Senhor. É tempo de estar na presença do Senhor e rasgar o seu coração. Se há pecado, confesse. Faça um renovo, faça começar de novo. Eu creio que Deus está vivendo um tempo em que está realmente separando, como que estivesse separando o joio do trigo. Eu não vejo assim um desprezo de Deus, mas a oportunidade de Deus. É tempo de voltar a buscar a face do Senhor.